Qual foi o melhor Homem-Aranha de todos? No vídeo de hoje eu vou separar os 3 Peter Parkers do cinema e dar o meu veredito. E lembrando que esse vídeo é somente a minha opinião. Meu nome é Murilo Cafa e seja muito bem-vindo ao Space Geek. Homem-Aranha provavelmente é o herói mais popular do mundo, já ganhou diversas adaptações para o cinema, para videogames e também para séries animadas. Foi criado pelo falecido e genial Stan Lee e até hoje, desde a década de 60, vem roubando a cena do mundo. Esse personagem conta com inúmeras versões de si mesmo, só que nesse vídeo eu decidi focar somente nos Peter Parkers do cinema, tá? Então eu não vou comentar aqui sobre os filmes do Miles Morales e também não vou comentar sobre os quadrinhos, nem sobre algum jogo de videogame. Eu vou focar no Tom Holland, no Andrew Garfield e no Tobey Maguire. Então vamos começar com o primeiro. Tobey Maguire deu vida ao primeiro Homem-Aranha nos cinemas e provavelmente é o mais querido até hoje. Esse personagem marcou a vida de muita gente, principalmente por suas lições de vida sobre a responsabilidade. Essa marca que chegou desde o seu primeiro filme e é carregada por um personagem até hoje. Thompson, he probably deserved what happened. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Vale ressaltar que a direção dos filmes também é excelente, e realmente o filme te coloca numa atmosfera de um lado do Peter Parker sendo um perdedor e ao mesmo tempo sendo um herói muito foda. Tobey Maguire foi protagonista de 3 filmes, sendo 2 deles excelentes na minha opinião. O terceiro a gente sabe que nem tanto, né? Até porque aquela porra de Peter Parker eu acho que ninguém gostou. Mas no seu primeiro e no seu segundo filme, realmente ele consegue mostrar muito bem o que é responsabilidade. Ele ter que deixar de lado a vida de Peter Parker fudido e nerdola para conseguir salvar o mundo encarnando o Homem-Aranha, mostrando assim a sua responsabilidade. Vai ressaltar também a qualidade dos vilões desses 2 primeiros filmes, o Duende Verde e o Dr. Octopus. Os 2 combinam muito bem com os filmes, tá? Eles realmente servem como excelentes antagonistas. E no segundo filme a gente consegue ver uma evolução no personagem, porque ele realmente assume o manto de protetor e acaba deixando sua vida pessoal um pouco de lado. E isso cobra as consequências no futuro, né? Ele acaba entrando numa crise e perde os poderes. A grande qualidade desse Homem-Aranha, na minha humilde opinião, fora a questão da responsabilidade, é que ele foi o pioneiro, né? Antes dele, nada do Homem-Aranha foi passado pro cinema. Então ele realmente conseguiu revolucionar por ser o primeiro e estreando muito bem pra Stella. Não preciso nem comentar do sucesso que foi, cara. Esse Homem-Aranha fez parte da minha infância, que eu lembro que eu assistia todo dia pelo menos um filme dele. Todo mundo da minha escola gostava de brincar de Homem-Aranha por conta do filme, cara. Ele realmente influenciou na vida de todas as pessoas que assistiram. E isso numa época que os filmes de herói não eram tão populares assim. Então realmente foi uma revolução não só pro personagem Homem-Aranha, mas para os filmes de heróis no cinema. E se eu tivesse que citar um ponto fraco nesse Homem-Aranha, com certeza esse é o terceiro filme, cara, que realmente não chegou nas expectativas. Eles desperdiçaram uma grande oportunidade ao ter falhado em colocar um dos maiores vilões do Homem-Aranha, que é o Venom. Eles fizeram aquela palhaçada, mano, o Venom com anorexia, tá ligado? Ridículo. E também o Homem-Aranha Ego, né, que todo mundo lembra dessa porra. Mas isso não exclui o fato de que ele deixou um enorme legado pra frente. Então, o Homem-Aranha do Tobey Maguire foi espetacular em todos os aspectos, cara. Em 2012, um novo Homem-Aranha deu as caras no cinema. E eu já vou adiantar que, na minha opinião, ele foi o mais subestimado de todos. E eu vou explicar o porquê. Andrew Garfield encarna um espetacular Homem-Aranha, apostando em outra ótica pro personagem. Eu lembro que quando esse filme saiu, muita gente ficou com um pouco de preconceito por eles terem trocado de ator. E eu fui uma dessas pessoas, porque eu realmente queria muito ver uma continuação do Homem-Aranha 4 com Tobey Maguire na época. E foi bem decepcionante eles terem trocado, pelo menos na minha cabeça na época, né? Mas quando eu fui assistir o espetacular Homem-Aranha no cinema, eu mudei completamente a minha opinião. E aí se tornou meu preferido. Pra mim, o Andrew Garfield encarna a melhor versão do Homem-Aranha. Talvez não tão bem quanto o Peter Parker do Tobey Maguire, mas em questão de Homem-Aranha, em questão de ser aquele vilão sarcástico que todo bandido odeia e tem raiva, por conta do seu jeito de ser, ele consegue encarnar de forma espetacular, cara, não tem outra palavra. Ele realmente é aquele cara bobo, engraçado, que consegue salvar o mundo de forma descontraída, cara. Só que mesmo assim mostrando a sua responsabilidade. Vale ressaltar que são os Homens-Aranhas mais fodidos também, porque ele perdeu muita gente, né, cara? No caso, ele perdeu o pai, a mãe, perdeu o tio, perdeu a namorada, perdeu o sogro, perdeu todo mundo, perdeu o melhor amigo. Então, realmente, cara, mostra que a vida cobrou muito dele, velho, comparado com os outros Homens-Aranhas.
Ele foi protagonista de 2 filmes, mas na minha opinião o primeiro ainda assim é melhor. Apesar que no segundo tem aquela morte marcante da Gwen Stacy no final, que provavelmente se algum dia tiver outro filme do Andrew Garfield, esse vai ser o ponto-chave, mostrando como ele vai lidar com a morte dela. E se eu fosse citar a principal qualidade desse Homem-Aranha, com certeza é a responsabilidade. Porque se você perceber, após a morte do Tio Ben, a única motivação do Homem-Aranha do Andrew Garfield é a vingança. É a vingança de ir atrás do assassino de seu tio. Só que diferentemente do Homem-Aranha do Tobey Maguire, ele não consegue concluir essa vingança, cara. Ele tem aquela virada de chave e percebe que na verdade a motivação dele não deveria ser essa, cara. E o propósito dele no filme é bem maior que isso. É bem maior que a vingança. Então ele realmente coloca a responsabilidade acima da sua vingança e se torna um protetor de Nova York. E realmente, ele também foi o que mais aprendeu com questão de responsabilidade. Porque no final do primeiro filme, quando o pai da Gwen morre, ele deixa bem claro pra ele se afastar dela. E ele acaba não se afastando. Ele até tenta se afastar, né? Só que ela acaba indo atrás e dá no que dá. Então mostra que quando ele age com um pouco de responsabilidade, ele já é cobrado, cara. Pô, esse Homem-Aranha não tem descanso nenhum. Mas se eu fosse citar um ponto fraco desse Homem-Aranha, infelizmente são os vilões. Nem no primeiro nem no segundo filme do Andrew tiveram vilões à altura do Homem-Aranha. O que realmente é uma pena, cara, porque pra mim o Homem-Aranha tem sua melhor versão com o Andrew Garfield. Com o MCU em expansão, a Marvel decide apostar todas as suas fichas em um novo rosto pro Homem-Aranha. E aí que entra o Tom Holland. A aposta com o Tom Holland foi literalmente trazer o rosto mais novo e levar o Homem-Aranha para um ambiente mais escolar. Uma pegada um pouco mais infantil do que outros 2 Homens-Aranhas anteriores. E também serviu para introduzir o personagem aos Vingadores, que era uma coisa que todo mundo gostaria de ver. Eu realmente gosto do personagem do Tom Holland, eu realmente acho que ele funciona muito bem nas partes cômicas. Só que tem uma parte que ele fica mais infantil do que os outros, aí eu já não curto tanto. Pra mim, se eu fosse colocar no ranking, eu deixaria o Tom Holland abaixo dos outros 2, eu vou explicar o porquê. Eu fiz um vídeo anteriormente sobre os grandes problemas do último filme que teve do Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa. Eu recomendo que todo mundo assista pra entender um pouco sobre a minha opinião do porquê que eu não curto tanto Tom Holland quanto os outros. Resumindo, basicamente um dos grandes pontos negativos que eu enxergo no Tom Holland é a questão da responsabilidade. Na minha opinião, ele regrediu muito em consideração para os 2 personagens. Ele realmente foi um Homem-Aranha que estava disposto a arriscar o mundo inteiro para conseguir ir para a faculdade, sem antes nem ter de falar com a diretora. Então isso já mostra um pouco do porquê que eu não curto tanto ele. E eu sei que os filmes dele são com uma pegada mais infantil, eu sei que tem todo esse lance cômico dele ser um Homem-Aranha um pouco mais jovem com essa pegada. Só que, cara, ele está falando de um personagem que sobreviveu a 2 guerras, né, cara? Uma civil e uma infinita. Ainda ficou 5 anos aí vagando pelo vazio. Então, acho que o mínimo que a gente esperava é que ele não tentasse arriscar o universo novamente, né? O Tom Holland esse ano tem tanta reclamação, que eu não curto mesmo só o roteiro dos filmes dele, porque parece que ele pega a responsabilidade e joga fora. Mas uma grande qualidade que eu gostaria de exaltar é que ele funciona muito bem nos filmes dos Vingadores, cara. Ele realmente consegue fazer aquela ponta de alívio cômico muito foda. Ele combina muito bem com as cenas do Homem de Ferro e foi uma puta de uma aquisição do MCU colocar esse personagem lá. Mas enfim, se fosse fazer um ranking dos 3 Homens-Aranhas, na minha opinião, seria Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Pra mim, o Homem-Aranha do Andrew Garfield foi muito marcante, porque eles apostaram numa ótica diferente do que o Tobey Maguire fez, e ainda assim conseguiu transmitir tudo que o Homem-Aranha é, cara. E pra mim, os filmes dele tem uma evolução gráfica muito foda comparado ao Tobey Maguire, cara. Realmente, as cenas que ele luta são muito plásticas, é muito bonito de você ver a movimentação desse personagem. Então, como Homem-Aranha, eu coloco o Andrew Garfield em primeiro. Mas, eu tenho que admitir que se for em questão de impacto e importância, o ranking é diferente, cara. Tobey Maguire tem que estar em primeiro. Até porque ele foi literalmente o primeiro Homem-Aranha. Antes dele não tinha nenhuma referência do que fazer. E ele foi, chegou e mostrou como que tem que ser feito. E isso foi muito foda, cara, porque o primeiro filme do Homem-Aranha foi uma revolução muito foda. Até hoje, se você assistir esse filme, você vai gostar, cara, porque tá aí o personagem do jeito que ele realmente é. E o Tobey Maguire encarna de forma excelente também o Homem-Aranha e o Peter Parker. E não é à toa que ele é o mais querido. Até porque se você pegar o Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tom Holland, tem lá no já tinha uma diferença no que ser feito. Enquanto o Tobey Maguire conquistou o mundo inteiro sem antes nem ter nunca aparecido numa tela de cinema, cara. Isso é muito foda. Mas e você, na sua opinião, qual que é o melhor Homem-Aranha dos 3? Eu peço pra que você deixe aqui nos comentários. Mas enfim, rapaziada, basicamente é isso. Eu realmente agradeço muito quem assistiu o vídeo até aqui. Eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal e curtam esse vídeo. E também, se possível, recomenda aí esse canal para quem curte o conteúdo geek. De qualquer forma, agradeço muito pela atenção e a gente se vê numa próxima vez. Valeu!